Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, capítulo 8, versículos 4 a 13. Atos, capítulo 8, versículos 4 a 13. Quando nós lemos esse parágrafo da Bíblia, vem uma pergunta à nossa mente: por que as pessoas vão à igreja? Por que as pessoas se ajuntam? Por que elas se aglomeram para algumas finalidades, como adorar, como ouvir alguém falar, cantar e todas essas coisas que nós fazemos na igreja? Hoje foi um dia difícil para muitos, um dia cansativo, um dia gostoso, mas cansativo. Alguns de nós saímos daqui quase 3 horas da tarde, só deu tempo de chegar em casa, como o Lael falou, piscar. Ela quer saber o que era Atos capítulo 8, versículos 4 a 13. Então, como o Lael dizia, só deu tempo de piscar, tomar um banho e voltar para a igreja, Então, mas por que nós fazemos isso? O pastor Ismael veio direto do trabalho hoje, chegou aqui, ainda estava vestindo o uniforme lá de onde ele trabalha, se esforçou para sair mais cedo, chega cansado. Por que nós fazemos isso? Porque o que nos motiva a fazermos isso? Alguns podem ver pessoas que não vêm à igreja e ficam olhando a nossa movimentação para lá e para cá, pode pensar que nós somos loucos, porque essa gana toda de ir para a igreja. Então aqui, quando nós lemos esse parágrafo de Atos, nós vamos vendo aqui o que está acontecendo e podemos identificar que há pelo menos 3 motivos que nós podemos listar para que as pessoas vão à igreja, para que as pessoas se aglomerem. Vamos ler então Atos capítulo 8, de 4 a 13, e aí nós falamos um pouco mais sobre isso. Vamos ficar de pé, aqueles que podem, para lermos a palavra de Deus. Atos 8, de 4 a 13. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: esse homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele, porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, os que os evangelizava a respeito de Cristo, iam sendo, Filipe que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado por termos lido a Tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem nos deixado esta herança para que nós possamos ter luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés. Obrigado porque o Senhor tem nos trazido aqui hoje e o Senhor tem nos dado motivos para estar aqui. Que o Senhor possa abençoar esse tempo de meditação da Tua palavra. Abençoa também os irmãos que não puderam estar conosco hoje, que o Senhor possa estar com eles onde quer que estejam.
cuidando de cada um segundo as suas necessidades. Te agradecemos, pedimos a tua bênção, Senhor, que teu Espírito fale em nossos corações. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, podeis assentar. Por que as pessoas vão à igreja? Por que nós vamos à igreja? Aqui nós vemos que quando houve perseguição à igreja em Jerusalém, lá no começo, as pessoas se dispersavam, as pessoas iam para outros lugares para poderem ter a liberdade de adorar. E Filipe, ele chegou, foi um desses que saiu de Jerusalém, e ele chegou lá na cidade de Samaria. E lá aconteceu isso que nós acabamos de ler. Ele chegou lá, havia pessoas que se reuniam ali para ouvir um certo mágico chamado Simão, o mágico. E quando Filipe evangelizou aquelas pessoas, eles abandonaram Simão e começaram a seguir Filipe. Então eles estavam, assim como nós também nos reunimos aqui na igreja, as pessoas ali também estavam se reunindo por algum motivo. Qual era a motivação dessas pessoas? Por que elas iam àquele lugar de adoração, aquele lugar de reunião, aquele lugar para ouvir as pessoas, para receber curas, assim como nós fazemos vindo à igreja? O primeiro motivo que nós podemos encontrar aqui está nos versículos 4 a 8. Muitas pessoas vão à igreja procurando alegria. Nós vamos à igreja, as pessoas vão à igreja porque elas querem encontrar alegria. Elas querem alegrar a sua vida. E na igreja, muitas vezes, frequentemente, as pessoas encontram alegria. Nós vemos aqui nos versículos 4 a 8, que quando Filipe chegou lá em Samaria, ele encontrou lá multidões, e ele começou a falar para aquelas multidões que, unânimes, atendiam ao que ele falava, vendo os sinais que ele fazia, porque Filipe ele tinha poder de curar pessoas, ele tinha dons, ele conseguia expulsar demônios. Muitos, aqui diz que muitos espíritos imundos de possessos saíam gritando em alta voz, muitos paralíticos e coxos eram curados. E então houve grande alegria naquela cidade. Então aqui nós vemos que as pessoas encontravam alegria. Alegria porque os demônios eram expulsos, alegria porque os coxos e os paralíticos eram curados, alegria por estarem ali ouvindo Filipe, tudo que Filipe dizia. É interessante a gente ver que era comum aqui, quando a gente lê aqui os textos, especialmente do Novo Testamento, a gente vê que era comum pessoas estarem assim com essas doenças, pessoas que eles chamavam de coxos, pessoas que não conseguiam andar, paralíticos, e muitos desses eram curados. Nós temos algumas doenças, né? Hoje, modernamente, as pessoas nominam as doenças, então a gente não fala muito assim de coxo e paralítico, a gente ainda fala, né, pessoas que são paralíticas, tetraplégicos, paraplégicos, né, mas a gente tem uns termos assim mais modernos, né, porque a ciência vai descobrindo ali as motivações das doenças e tudo. Então hoje nós temos uma doença que se chama artrite reumatoide. Então pode ser que muitas pessoas naquele tempo tinham artrite reumatoide, mas não se chamavam assim, eles falavam, era um coxo. Pessoas que tinham dificuldades para andar, tinham dores. Então havia muitas pessoas doentes assim, e muitas pessoas iam e eram curadas. É interessante ver que nos estudos científicos que se fazem nas universidades, um deles que eu estava lendo sobre isso, um desses estudos científicos,
ele fez uma pesquisa muito grande, ele pesquisou pessoas que foram atendidas no Reino Unido de 1986 até 2012. Então, foram 14 anos, 26 anos de pesquisa. Então, nesse tempo todo aí de atendimento das pessoas, eles fizeram lá muitas estatísticas. Então, eles descobriram, estavam pesquisando especificamente essa doença, que é artrite reumatoide, e eles estavam vendo se havia relação dessa doença com a depressão. A depressão, vocês sabem, é uma doença que as pessoas têm, que é uma tristeza profunda. A depressão é uma espécie de tristeza, é uma tristeza, mas todas as pessoas ficam tristes, mas nem por isso elas são depressivas. A depressão é quando essa tristeza ela é muito grande e ela é persistente, e a pessoa persistentemente anda triste, e então aí nós chamamos de depressão. Então eles procuraram alguma relação dessa doença com a depressão, e eles descobriram que havia 38% de probabilidade de as pessoas que eram depressivas terem esse tipo de doença, artrite reumatoide, que é uma doença que causa dores nas pessoas, que dificulta a movimentação. Então, eu estou dizendo isso porque nós sabemos que há uma grande relação, né? A ciência fala isso e nós conhecemos isso na prática, há uma grande relação do estado emocional das pessoas com as doenças que elas têm. É o que nós chamamos de doenças psicossomáticas. E então, a pessoa que está triste, ela é mais doente. Mas isso não é uma coisa nova. Pode ser que tinha outros nomes antigamente, mas não é uma coisa nova. Nós vemos, por exemplo, que há 3.000 anos atrás, na própria Bíblia, no Salmo capítulo 31, versículo 10, estava escrito o seguinte, Salmo 31, 10: Gasta-se a minha vida na tristeza, e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Então ele está falando aqui, no Salmo 31, 10, que a tristeza que ele estava sentindo estava afetando até os seus próprios ossos, e que ele estava se consumindo na tristeza. A tristeza nos deixa doente, a depressão nos deixa mais doentes ainda, causa doenças físicas também. Então há relação nisto. As pessoas então elas vêm na igreja para serem curadas. Elas vêm na igreja porque na igreja elas talvez consigam uma motivação maior para viver e consigam viver com mais alegria. E de fato é bom a gente estar na igreja. Muitos testemunharam aqui. A gente veio, trabalhou, cansou, né? Subiu no telhado, ficou no sol, carregou peso. Nós usamos o limite do nosso corpo, muitas pessoas sentindo dores terríveis, ainda assim trabalhando, mas estamos todos alegres, porque na igreja nós encontramos de fato alegria. E esse é um bom motivo realmente para vir à igreja, buscando alegria. Um segundo motivo que nós encontramos aqui nesse parágrafo está nos versículos 9 a 11. Muitas pessoas vão à igreja porque elas vão à procura de um mestre. As pessoas procuram alguém que seja um líder, alguém que os guie para a sua trajetória de vida. E as pessoas gostam de ser lideradas, pessoas gostam de seguir alguém a quem elas admiram. Então muitas pessoas vão à igreja porque elas estão procurando um mestre. É isso que nós entendemos aqui quando lemos versículos 9 a 11. Diz que havia certo homem chamado Simão, e esse Simão praticava arte mágica ali em Samaria, onde Filipe chegou. Ele diz que ele iludia o povo de Samaria e ele insinuava ser grande vulto.
E as pessoas o chamavam o poder de Deus, falavam, esse homem é o poder de Deus. Diziam que ele era o grande poder. Então eles aderiam a ele porque ele, aqui, as palavras aqui do versículo 11, diz que ele há muito, ele os iludira com mágicas. Então ele era um homem muito capaz de enganar as pessoas. Ele iludia as pessoas e as pessoas o seguiam, tanto que eles chamavam o poder de Deus, grande poder. Eles só deixaram de seguir o Simão quando Filipe chegou lá com coisas maiores, né, com sinais que eram verdadeiros, que não eram ilusão. Mas as pessoas iam lá porque achavam que o Simão, eles seguiam Simão porque ele era um mestre para eles. Tudo que o Simão falava, eles davam crédito, e o Simão se beneficiava muito com isso. Aqui não diz, mas provavelmente ele se enriqueceu desta forma, porque ele, depois a gente vai ver que ele até oferece dinheiro para que o Pedro e o João deem a ele poder de orar pelas pessoas para que elas recebessem o Espírito Santo. Ele recebeu uma grande reprimenda sobre isso. Mas as pessoas vão, e muitas vezes as pessoas até são iludidas, porque elas estão procurando alguém assim. Elas estão procurando alguém que se coloque à frente para os guiar. Mas acontece que os mestres, eles não sabem de tudo. Eles não podem saber todas as coisas. E frequentemente os mestres, eles sabem menos do que eles deveriam saber. Mestre, por exemplo, como o Nicodemos, quando Jesus encontrou Nicodemos, nós vemos esta história em João, capítulo 3. Jesus disse para Nicodemos, tu és mestre em Israel e não sabes essas coisas? Ele era um mestre. Nicodemos era de fato um mestre. Ele era chamado de mestre pelas pessoas. Ele era um fariseu. Ele entendia das Escrituras. Ele sabia com certeza muitas porções das Escrituras de cor. E tudo que se perguntava para ele das Escrituras, ele sabia responder. Mas Jesus deu a ele esta repreensão em João capítulo 3, versículo 10. Você é mestre em Israel e não sabe essas coisas? Ele devia saber. Quando Jesus falou para ele do novo nascimento, que aqueles que nascem do Espírito, você não sabe de onde que eles vêm, nem para onde eles vão, mas eles estão ali. E se você não nascer de novo, disse para Nicodemos, você não pode entrar no reino de Deus. E o Nicodemos ficou sem saber, né, dizendo, então eu vou ter que entrar na barriga da minha mãe para nascer de novo, como que é isso? Né? E Jesus então diz, você é mestre em Israel e não sabe essas coisas? Ele devia saber, mas ele não sabia. Nós vemos também, lá em Hebreus capítulo 5, versículo 12, que o autor de Hebreus, ele fala àqueles da igreja lá dos Hebreus, que estava de certa forma decepcionado com eles, porque eles já deveriam ser mestres, pelo tempo que eles já eram convertidos, por tudo que eles já sabiam das Escrituras, eles deviam ser mestres, mas eles não eram. Paulo falou para eles, aliás, eu disse que é Paulo, mas eu não sei se Paulo que escreveu Hebreus, é um possível escritor de Hebreus. O autor de Hebreus disse para eles, em 5,12, que eles já deviam ser mestre, mas ele não podia falar para eles muitas coisas que só mestres saberiam. Ele não podia dar a eles alimentos sólidos. Ele tinha que tratá-los como crianças espirituais e dar a ele como você alimenta uma criança, dar leite. Então ele chamou aquilo que ele estava falando. Se você ler o livro de Hebreus, você não vai achar que ali são coisas muito simples. Hebreus é um dos livros mais complicados para se entender na Bíblia. Mas aquilo que estava lá em Hebreus
o autor diz que eram elementos básicos. Ele estava falando coisas que era como dar leite para criança, e que eles já deveriam ser adultos pelo tempo decorrido, e ele já poderia falar com eles de uma maneira ainda mais complexa, e eles deveriam entender as Escrituras. Então, mestres, muitas vezes não sabem de tudo. Com frequência isso acontece. Quem sabe as pessoas ali da igreja lá, que eles eram chamados de hebreus, quem sabe eles tinham medo de serem mestres, porque o Tiago, ele fala em Tiago capítulo 3, versículo 1, muitos de vocês não devem se tornar mestres. Ele diz assim: não nos tornemos, muitos de vós, mestres, porque nós havemos de receber maior juízo. Então quem se coloca na posição de mestre, ele vai receber o maior juízo. Quem sabe eles tivessem medo e eles não queriam, então, receber esse juízo. Ou quem sabe, eles eram como Jesus falou a alguns discípulos em Lucas, capítulo 24, 25, nécios, vocês são nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Jesus disse isso para aqueles 2 discípulos de Emaús, que quando eles estavam caminhando com eles, e Jesus, então, falando das Escrituras, ele disse: olha, vocês são nécios, vocês são tardos de coração para entender tudo que os mestres, tudo que a Bíblia diz, tudo que os profetas disseram. Será que nós também somos assim? Será que nós também deveríamos ser mestres pelo tempo decorrido, mas nós deixamos de saber muitas coisas porque demoramos demais para aprender aquilo que deveríamos já ter aprendido? Mas as pessoas procuram mestres. Mas nem sempre o problema está no mestre, porque Jesus, por exemplo, ele era um mestre. Aliás, Jesus é o mestre dos mestres. E mesmo assim, algumas pessoas se aproximavam de Jesus, ouviam o que ele dizia, e tudo que ele dizia era verdade, e a sua palavra era poderosa, e Jesus, sim, ele sabia de tudo, ele sabia de todas as coisas, mas nós vemos, por exemplo, lá em Marcos capítulo 10, um certo homem, um certo jovem, que se aproximou de Jesus e perguntou para ele: o que eu devo fazer para ter a vida eterna? E Jesus disse para ele: você já sabe os mandamentos, então segue os mandamentos e você vai ter a vida eterna. Ele disse: mas eu faço isso já desde a minha juventude. E Jesus disse: mas ainda te falta uma coisa, você tem que vender todos os seus bens, dar aos pobres e me seguir. E aí ele ficou triste com essas palavras de Jesus, e ele virou as costas e foi embora. Então, o problema não estava no mestre, mas o problema estava em quem não queria seguir o seu mestre. Ele era dono de muitos bens, então ele não queria se desfazer dos seus bens. Mas muitas pessoas vão atrás de mestres como Simão e são iludidas por falsos mestres. Jesus nos advertiu sobre isso. Em Mateus capítulo 23, ele fala muito sobre falsos mestres. E ele diz que nós devemos tomar cuidado, não devemos correr esse risco. Então nós devemos sempre provar e sempre ser como os bereanos. Os bereanos foram famosos, né? Os habitantes da cidade de Bereia ficaram famosos porque quando Paulo foi pregar a eles, eles iam examinar nas Escrituras para ver se aquilo que Paulo estava falando era verdade. Então, devemos ser assim. Existe até uma igreja... Tem que ver para crer. Esse era o Tomé, né? Existe uma igreja, acho que lá no Mato Grosso do Sul, se não me engano, em Campo Grande, que se chama Igreja Batista Bereana, né? Em homenagem aos moradores de Bereia, né? Que
procuram nas Escrituras para saber se o que ele está falando é verdade. Mas as pessoas vão à igreja procurando um mestre. E muitas vezes esse mestre não sabe de tudo, sabe menos do que devia saber, e muitas vezes esse mestre está iludindo as pessoas. Ele não está falando a verdade, assim como Simão estava fazendo, esse Simão o mágico. Mas, sim, nós vamos à igreja procurando um mestre que fale a verdade, que nos guie, porque nós queremos aprender a verdade. Então, que seja um mestre que vai nos guiar para a verdade. E esse é o terceiro motivo pelo qual as pessoas vão à igreja, que nós encontramos nesse versículo. As pessoas vão procurando a verdade. Elas não vão apenas procurando a alegria, nem somente procurando um mestre, mas elas vão procurando a verdade. É isso que nós vemos quando nós lemos os versículos 12 e 13 do nosso parágrafo, porque esses versículos dizem que quando eles ouviram Filipe, eles deram crédito a Filipe, ou seja, eles acreditaram em Filipe. E Filipe estava evangelizando aquelas pessoas a respeito do reino de Deus e de Jesus Cristo, ou seja, ele estava falando a verdade do Evangelho, que Jesus veio, que morreu na cruz por nós, que ele ressuscitou dos mortos, era isso que ele estava pregando. Então os que criam, eles iam sendo batizados, assim como hoje o Eduardo e a Suzy se batizaram. Então eles iam crendo, iam sendo batizados, iam seguindo. Por que eles se desviaram de Simão e começaram a seguir Filipe? Porque eles perceberam que Filipe estava ensinando para eles a verdade. Não era somente porque o Filipe estava fazendo sinais e milagres, curando as pessoas, porque o Simão também fazia isso com suas artes mágicas. Mas eles viram que Filipe estava ensinando uma coisa diferente, que eles nunca tinham ouvido. Eles estavam ouvindo a verdade em Filipe. Até o próprio Simão percebeu que Filipe estava falando a verdade, e o próprio Simão abraçou a fé, e ele também foi batizado, e ele também começou a seguir Filipe. Então, as pessoas vão à igreja, as pessoas se aglomeram, as pessoas se ajuntam em lugares assim, porque elas querem ouvir a verdade. A verdade é muito importante, e a verdade ela sempre prevalece no final. Nós precisamos ouvir a verdade. Às vezes a verdade é dura de se ouvir, mas nós, mesmo assim, queremos ouvir a verdade, porque a verdade nos liberta. Havia uma missionária chamada Sophie Miller. Ela trabalhou na floresta amazônica, entre os índios, mais na parte colombiana da floresta amazônica, mas ela também já esteve no Brasil, na Venezuela, naqueles lugares ali na floresta, e ela foi uma grande missionária. Ela escreveu um livro que se chama Sua Voz Ecoa nas Selvas. E nesse livro ela fala da experiência de um jovem que ele era filho de um pajé. Ele era filho do pajé da aldeia. E vocês sabem que o pajé na aldeia é aquele líder espiritual, é aquele que eles respeitam, que faz aquelas cerimônias e aquelas mágicas e aqueles sinais. Então ele é muito respeitado. Mas esse jovem deu testemunho depois que ele se converteu, e ele falou como que aconteciam aquelas reuniões ali na aldeia. Ela narra aqui nesse livro, falando, então que vinham lá, eles se reuniam na cabana, ficavam ali à noite, com a fogueira acesa, e eles iam ficando ali, até que a fogueira ia acabando, até que ia começando a ficar mais escuro, e de repente aparecia ali alguém, como se tivesse recebido um espírito, e chegava e falava para alguém: eu sou sua mãe,
eu sou seu pai, eu sou seu irmão, né, que já morreu, e ele vai dando conselhos e tudo isso. E nessas reuniões sempre tinha comida, né? Eles tinham ali mandioca e tapioca e carne assada, né, e tudo aquilo nessa reunião. Então vinham ali aqueles pessoas que supostamente estavam possuídas de espírito, né? E especialmente isso era o pajé, né? E se incorporava no pajé, e ele ia lá e ficava falando aquelas coisas para as pessoas e perguntava se tinha comida, né? Temos comida aqui. Então ele ia comendo, né? Ia comendo e falando as coisas, e quando ele estava de barriga cheia, né? Ele acabava aquela cerimônia ali, né? Acabava aquela sessão, né? Então ele ia embora porque já estava de barriga cheia. Então era isso que o jovem filho de um pajé testemunhou, e ele via essas coisas acontecendo. E quando a missionária foi lá, a Sophie Miller, e foi pregar, ele viu que ela estava falando uma coisa diferente. Ela estava pregando, assim como Filipe, estava pregando também o reino de Deus, estava falando de Jesus Cristo, e ele ouviu a verdade, e ele se converteu, ele se libertou. Então as pessoas vão à igreja porque elas querem ouvir a verdade. Depois que Jesus fez aquele grande milagre da multiplicação dos pães, muitas pessoas o seguiram. Então, vocês se lembram que Jesus ele atravessou o mar da Galileia para ele ficar num lugar deserto e sossegado para descansar com os seus discípulos, mas quando ele chegou lá tinha uma grande multidão esperando. Enquanto eles estavam indo de barco, eles foram dando volta a pé mesmo e chegaram lá, e quando chegou lá tinha uma grande multidão e Jesus não quis deixá-los. Ele olhou e falou que eles eram como ovelhas que não têm pastor, e então ele cuidou delas e ficaram lá mais um dia cansativo. No final do dia, Jesus mandou os discípulos de volta, e vocês sabem que teve uma grande tempestade, depois Jesus foi andando no mar, aconteceu tudo aquilo. Mas quando chegou do outro lado, a multidão foi atrás de novo de Jesus, né? E Jesus então viu aquela grande multidão, e Jesus começou a falar para eles que eles estavam seguindo Jesus não porque eles estavam querendo ouvir a sua palavra, ouvir a verdade. Não é exatamente essas palavras que ele disse, mas era mais ou menos isso que ele estava dizendo para eles. Vocês não estão me seguindo porque vocês ouviram a minha palavra e vocês querem mais da minha palavra, ou seja, da verdade. Mas vocês estão me seguindo porque vocês receberam pão, porque eu dei pão para vocês, dei alimento para vocês, e vocês querem que eu dê mais alimento, vocês querem que eu esteja sempre providenciando isso para vocês. Aí ele disse para eles: não busquem esse pão que vocês comem e logo vocês vão ter fome de novo. Busquem o pão que alimenta o Espírito, o pão que dá a vida eterna. E aí que ele diz, então, eu sou o pão do céu, vocês têm que se alimentar de mim. E ele estava falando, é claro, de quando ele fosse morrer por nós e ser crucificado e tudo isso. Mas, ouvindo aquilo, as pessoas se escandalizaram. E as pessoas, muitos o abandonaram, então foram abandonando Jesus e saindo, porque não queriam ouvir aquelas palavras, aquela verdade. Só ficaram ali realmente aqueles que queriam ouvir a verdade. Jesus então perguntou para os 12 que o seguiam mais de perto: vocês também querem me abandonar, assim como os outros me abandonaram? E o Simão, Pedro, ele levantou e disse: olha, a quem nós vamos buscar? Nós não podemos te abandonar, é só o Senhor que tem as palavras da vida eterna. Então é por isso que eles ficaram, porque eles queriam ouvir a verdade. A verdade era dura, a verdade que Jesus tinha para dizer para eles, mas mesmo assim eles queriam ficar, porque eram as palavras da vida eterna. Só Ele tinha as palavras da vida eterna. Então é por isso que nós vimos a igreja. Por isso que nós vamos à igreja. É por isso que as pessoas se esforçam tanto, às vezes com dores, às vezes com dificuldades, às vezes com fome, às vezes em grandes tribulações,
mas as pessoas vão buscando alegria. As pessoas vão porque elas querem ouvir um mestre que as ensine o caminho, e muitas vezes esses mestres não estão ensinando a verdade. Jesus advertiu para tomarmos cuidado com falsos mestres. E as pessoas vão porque elas querem ouvir a verdade. Quando as pessoas ouvem a verdade sempre prevalece. E a verdade, se elas creem na verdade, a verdade os liberta. É claro que a igreja poderia ter muito mais pessoas aqui querendo ouvir a verdade, mas infelizmente muitas pessoas não vêm à igreja, e justamente elas não vêm porque não querem ouvir a verdade. Às vezes elas querem alegria, elas querem serem curadas, elas querem talvez alguém que elas possam chamar de mestre, daqui elas podem seguir, mas elas não querem ouvir a verdade. Então, o principal motivo de nós virmos à igreja, que seja esse. É claro que nós viemos buscar alegria e nós encontramos. É claro que nós viemos buscar conhecimento, de pessoas que possam nos ensinar, e nós também devemos aprender e ensinar, e isso é legítimo, mas o mais importante é que nós devemos buscar a verdade. Enquanto há tempo, nós devemos fazer isso, como diz em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, que sejamos assim, venhamos cansados, venhamos com dor, venhamos com tristeza, mas venhamos à igreja porque nós queremos ouvir a verdade. Amém? Que Deus nos abençoe. Vou pedir para o pastor Ismael nos dirigir numa oração. Vamos ficar de pé?